Muito bom. Vamos lá, Tião, para mais Vamos uma lá. quinta da perícia. Essa live de número, rapaz, eu perco as 17. contagens, viu? 17? 16, é porque tem uma a mais. 16, live de número 16. Que bacana, muito bom. É isso aí. Show de bola. Bom, eu vou já pedir desculpa para vocês que estão nos assistindo agora. De vez em quando eu vou estar dando uma olhadinha para cá, assim, ó. Mas é porque o computador tá para cá. Tá de boa, tá tranquilo. A gente desculpa, tá? Eu também já adianto também que eu vou fazer isso. As anotações estão do lado aqui. Normal, Tiagão. Não, até para ver o comentário do pessoal, todo mundo for comentando nas redes, tá do lado direito meu aqui, do computador. Mas beleza. Tá bom. Júlio, hoje nossa live, né, um tema bem interessante, né? Será que tem, né? Será que vale a pena ser perito ou assistente técnico? Esse é o tema, né, da nossa live. Essa é a grande pergunta. Vale a pena ser perito ou assistente técnico em SST? É a grande não vai pergunta. ser eu ou você que vão responder isso hoje, tá, Júlio? O pessoal que vai responder lá no final, quando a gente passar aqui toda a nossa opinião sobre esse assunto, né, todo o nosso assunto aqui hoje. Aí eu quero que vocês respondam aí se vale a pena ou não ser assistente técnico, né, ou perito. É isso aí. Judicial. O que o Thiago vai trazer para vocês aqui são alguns insights, vamos falar, as palavras chique, né, Thiago? Alguns insights, né? Enfim, a gente vai trazer algumas ideias aqui para vocês, né? Vamos explorar aqui, enfim, quem atua no ramo autônomo, quem atua no ramo CLT, algumas diferenças aí. Fiquem à vontade para nos ajudar também, para contribuir conosco, tá? Independentemente da rede que você está participando aqui, quem está pelo LinkedIn, Facebook, YouTube, pelo Instagram, fiquem à vontade para participar. Leopoldo, não é requisito não, viu? Não precisa ter bigode nem barba não, viu? Para ser perito, tá? Ele está questionando aí se precisa ter bigode para ser perito. Não, é brincando, não precisa também não. Pode ser careca, pode ser homem, mulher. Tá com ele tá tirando onda com a gente, pô. Agora ele é agora vai ter ele é um pouco careca, né? Cuidado que você se complica aí, Tiagão. Tem alguns amigos nossos aí também que, né, às vezes, um penteado um pouco diferente aí, você tá alugando mas você já tá zoando outros aí, hein? Tô zoando um monte de gente, né? O Kleber comentou aí que o seu áudio tá um pouco mais baixo que o meu, Thiago. Eu falo gritando, né? Então vocês já me desculpem, pessoal. Vou tentar, talvez, reduzir minha voz aqui. Às vezes melhora um pouco agora. Agora melhorou? Você mudou a regulagem aí? Isso, mudei. Isso aí, muito bom. Então vamos lá. Bom, pessoal, para ajudar a responder essa questão, né, a gente começa no seguinte ponto de reflexão, né? Será que vale a pena ser perito ou assistente técnico? Isso aqui a gente poderia até ampliar essa pergunta, tá? Vale a pena ser consultor em SST, em saúde, segurança do trabalho? Enfim, a gente poderia até expandir isso para outras profissões. Exato. Mas quando a gente vai falar nesse aspecto, né, para responder essa pergunta, o primeiro ponto é o seguinte: precisa entender um assunto que muitos profissionais gostam, outros não gostam, né? Tem gente que tem pavor desse assunto que chama-se planejamento financeiro, tá? Planejamento financeiro. E onde eu quero chegar com isso? É preciso que vocês, né, para quem está nos assistindo, não é que é preciso, né? Quando a gente fala isso parece que é uma regra, não é regra, mas é uma recomendação. E quem está falando aqui não é só eu quem fala sobre isso, inúmeros especialistas na área do planejamento financeiro fala sobre isso, que é preciso você ter uma segunda fonte de renda, seja ela qual for. Mas é preciso que você tenha uma segunda, uma terceira, uma quarta, enfim. Quantas fontes de rendas você tiver, melhor. Agora, se você tem apenas uma única fonte de renda, não é a recomendação, não é o ideal, tá? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, Thiago? A gente nunca sabe. Exatamente. Então, pode ser que as coisas mudam e aí, de repente, você está dependendo apenas daquela fonte de renda e os processos mudam e ela seca. E aí? Você vai fazer o que da vida, né? A gente não precisa ir muito longe, né? Tá aí a pandemia que está mostrando muita coisa para a gente, né? Quem esperava que a gente passaria por essa situação, né? Então, muitas pessoas acabaram sofrendo com essa pandemia, né? Muitas pessoas acabaram infelizmente sendo desligadas aí dos seus trabalhos, dos seus empregos, e só tinha aquela única fonte de renda. Então tá aí, o primeiro ponto de reflexão é isso, tá? De novo, independentemente se você vai trabalhar com assistência, com perícia, com consultoria, com qualquer atividade, tenha uma segunda fonte de renda. Mas como o assunto aqui hoje não é para falar de planejamento financeiro, a gente vai retornar o nosso foco aqui para o assunto se vale a pena ser perito ou assistente técnico. E aí quando a gente puxa essa questão, né, Júlio, de valer a pena ou não, a pessoa às vezes ela precisa
lembrar um pouquinho do conceito da zona de conforto, né? Porque muitas vezes a pessoa está na zona de conforto. O que eu digo que a zona de conforto? É a continuação, é a CLT, né? Então precisa fazer uma correlação entre a CLT e o trabalho do perito com o assistente. Porque muita gente tem assim, o falso entendimento que para poder atuar com perícia, com assistência técnica, ele tem que abandonar o seu trabalho de CLT. Isso. E não é verdade, né? Não precisa. Nem sempre não. Isso não é necessário, não é regra, tá? Pode ser que vai chegar um momento em que você tenha tanta assistência técnica, tanta perícia, enfim, que você vai tomar uma decisão se você quer continuar no seu CLT, porque aí é o seu CLT que está atrapalhando você de ganhar mais dinheiro. Uhum. Tá? Então, quando a gente fala de CLT e perícia, né, e freelance, e autônomo, você sempre fica numa balança ali, né? E quem quer viver nessa vida com os dois trabalhos tem que trabalhar com uma balança equilibrada. Trabalha um pouquinho aqui, né? Depois tem o seu rendimento fixo ali no CLT, tá? Então, existem pessoas que gostam de trabalhar via CLT, e isso é normal, tá? Ainda bem que existem essas pessoas. Claro, claro. O que seria do Brasil sem a carteira assinada, né? Então, existem pessoas que gostam, que falam, não, eu prefiro continuar CLT e usa a assistência técnica, usa a perícia como um complemento de renda, ou como um meio de ter uma renda adicional. Tem pessoas que já falam, não, eu quero sair da vida de CLT, eu não aguento mais esse negócio de ter que ficar batendo ponto, de ter que acordar às 7 horas da manhã, sentar na mesma mesa, na mesma cadeira e falar sobre os mesmos assuntos e ter as mesmas limitações. Então, a assistência técnica é uma oportunidade para que ele saia da CLT, né? Uma oportunidade que a perícia também é uma oportunidade para que aquele engenheiro, né, trabalhe por sua conta, né? Digo engenheiro porque a assistência técnica aplica-se, né, ao técnico de segurança, ao tecnólogo, certo? E aí eu quero até desmistificar, né, Júlio, não está aqui no roteiro que a gente preparou hoje, mas eu vejo muitas pessoas às vezes me mandando no Instagram, nossa, mas eu preciso ser engenheiro para atuar com perícia, né? Não, cuidado, né? Às vezes a gente fala perícia, só lembra do perito, mas existem os dois papéis do assistente técnico, né, dos dois lados, que pode ser o técnico de segurança, que pode ser o tecnólogo, pode ser uma pessoa com conhecimento, um analista de EHS, que pode atuar, sim, fazendo assistência técnica. Então, não se limite à formação, tá? Até sair um pouquinho aqui da regra, né, Júlio, mas é importante a gente falar. Com certeza. Perfeito. Bom, nós fizemos aqui, pessoal, toda essa live Quinta da Perícia, a gente sempre prepara, né, o material, eu e o Thiago, a gente troca uma ideia antes, para trazer realmente um conteúdo bacana para vocês. Então, toda semana isso é missa, é sagrado, né? Exceto a semana passada, que foi a primeira semana, depois que a gente começou esse projeto Quinta da Perícia, foi a primeira semana que a gente ficou sem fazer a live Quinta da Perícia, né? Grande Luiz Abdala, um abraço aí, mais um aluno aí da nova turma, da turma 4, participando aqui das nossas lives. Muito bom, bom, então nós separamos aqui para vocês 12 pontos, tá? 12 pontos para a gente tratar nessa live aqui. Nós estamos indo agora para o quarto ponto. O quarto ponto, a gente chama atenção aqui com relação à flexibilidade de horário. E aqui a gente tentou fazer um paralelo, né? De novo, o trabalho regime CLT e o trabalho autônomo, o trabalho pericial. E os dois estão certos, tá? Aqui não tem ninguém errado, aqui os dois é correto, só que tanto um quanto o outro tem seus prós e os contras, né? Bom, no regime CLT, falando de flexibilidade de horário, tá? No regime CLT, você tem o cumprimento de horário, que já acabou de citar, né? Você entra às 7, sai às 5, você entra às 8, sai às 18, você bate cartão, né? Então você tem isso aí. É óbvio que na área de segurança, isso às vezes é um pouco mais flexível, principalmente se você for engenheiro de segurança. É comum o engenheiro de segurança às vezes nem bater o ponto, né? Por ser cargo de confiança e tal, mas o técnico de segurança geralmente ele bate ponto, mas tem algumas flexibilidades ali, né? Banco de horas e tal. Então a nossa área tem esse ponto positivo, vamos chamar assim. Mas você tem ali um horário a ser cumprido, né? E algumas empresas isso é mais rígido, outras empresas é menos rígido. Então tem muitas empresas que realmente você tem que cumprir o horário, não tem flexibilidade. Outras empresas já dá para você negociar de repente com o seu gestor, às vezes você tem um banco de horas, né? Dá para chegar mais tarde, dá para sair mais cedo. Enfim, esse é falando do ponto de vista da CLT. O Thiago agora vai falar sobre a questão da flexibilidade de horário para o autônomo, né, para o trabalho pericial, para o assistente, para o perito. Isso, antes de entrar no assunto, quem estiver gostando da nossa live, está aqui no Instagram, dá um curtir aqui, o coraçãozinho,
né, Boa. na live. Aí vamos subir o coraçãozinho para poder Ajuda nós. mais pessoas, né? Ajudar a gente. O pessoal fala isso, né, Thiago? O pessoal fala que quando a galera cutuca no coração do Instagram eu acredito nele. E eu sempre acreditei, dizem que ajuda, né? Então, vamos fazer um teste. Quem estiver acompanhando a live aqui do Instagram, né? Cutuca nesse coraçãozinho aí, mas segura o dedo aí, mete esse dedo no coraçãozinho aí. Vamos ver se realmente vai entregar essa live para mais pessoas aí. Vamos fazer esse teste. Ajuda a gente então aí. Clica nesse coração que tá logo embaixo aí, pessoal. Agora a galera aqui das demais redes não tem um coração para poder clicar, né? É verdade. Mas tem um joinha, né, Thiago? Isso, manda joinha aí. Bom, o Júlio, na questão do trabalho pericial, né? Como é que funciona com essa flexibilidade de horário? Falando do perito, ele tem a vantagem que ele marca a perícia. Né? Então, ele coloca a melhor hora que ele julgar necessária para fazer a diligência pericial. Então, ele pode marcar para 1h da tarde, pode sobrar para 8 horas da manhã, 7, enfim, ele define o horário, claro que respeitando o que está lá nas informações no processo, né? Se é uma perícia, por exemplo, de um vigia noturno, né, numa situação em que uma empresa está parada, então não tem como você fazer uma avaliação durante o dia. Enfim, tem as suas particularidades, né? Mas existe essa vantagem. O assistente técnico também tem vantagem na flexibilização de horário. Por quê? Apesar de ser ele respeitador, né, vai ter que cumprir o horário que o perito determinar para a perícia, mas ele pode fazer os quesitos na hora que ele quiser, ele pode fazer a impugnação do laudo pericial na hora que ele quiser, né, o parecer técnico no momento que ele quiser. Somente o momento da perícia é que ele precisa respeitar o horário que o perito marcar, e ainda assim, se ele tiver já com uma experiência e um conhecimento dos profissionais da área, ele pode entrar em contato com o perito, né? Se ele tiver o contato do perito e falar, doutor, a gente consegue aí, ao invés de fazer 11 horas, fazer 10h30, enfim, ajustar o horário. Então, ele tem essa liberdade de entrar em contato com o perito e fazer esse ajuste de horário também. Thiago, então, isso é inclusive isso já aconteceu comigo numa perícia há uns 3 meses atrás, sei lá, alguma coisa assim. Acho que até foi um pouco mais que isso. O assistente técnico entrou em contato comigo exatamente por isso. Falou, cara, esse dia horário aí eu tô com uma dificuldade, então eu gostaria de saber se seria possível, né, alterar o dia horário. Então isso dá para alinhar. É óbvio que nem sempre isso acontece, geralmente o perito ali, às vezes ele pode, não, o horário é esse, o dia é esse. Mas como o Thiago falou, a partir do momento que você começar a atuar na área, você vai começar a conhecer as pessoas, vai começar a atuar, conhecer os peritos, né, os assistentes, então dá para ter um jogo de cintura aí. Exato. E aí tem o quinto item, Júlio, que eu acho que é um dos mais vantajosos, uma maravilha de atuar com assistência técnica pericial e com perícia, que é o conhecimento em diversos segmentos e processos. Né? O que eu quero dizer com isso? Hoje eu estou fazendo uma perícia num frigorífico, amanhã eu estou fazendo uma assistência numa mineração, né? Na outra semana eu estou fazendo uma assistência numa serralheria, enfim, são diversos ramos de atividade diferentes, e o perito e o assistente técnico têm a oportunidade de atuar nesses locais. Né? Isso é muito bom. Tá? Então, ele conhece segmentos que são diferenciados, né? Que já o CLT não consegue. Então, o CLT, ele fica preso a um seu segmento, né? Ou seja, ele está ali, se ele trabalha no frigorífico, ele vai vivenciar frigorífico o dia todo. Isso. Né? E ele também trabalha dentro das suas limitações. Né? Então, ele não fala, eu vou conhecer... Claro, ele pode conhecer outros tipos de atividade, sim, mas ele vai ter que buscar um conhecimento fora do seu emprego. Eu gostaria de saber como é o funcionamento de uma montadora de automóveis. Ok, você vai ter que pesquisar, você vai ter que pegar o seu horário livre e tentar conhecer esse segmento. Se você não atua nisso. Eu já escutei, assim, e não foi pouco não, eu escutei muito isso, né, de alguns colegas, alguns profissionais. Nossa, cara, eu atuei minha vida inteira, ou atuo sempre no agronegócio, por exemplo, usina de açúcar e álcool. Eu já escutei muito. Júlio, eu atuo muito em usina de açúcar e álcool, só isso, não vivi outro segmento, gostaria muito de saber como é que é uma indústria, uma fábrica e tal. E às vezes o inverso também, né? Quem atua às vezes só em fábrica, nossa, cara, gostaria muito de atuar também no agronegócio, né? Vivenciar um pouco ali da INER 31 e tal. Então tem muito disso, né? E de novo, gente, não tem nada de errado aqui, tá? A gente só está mostrando, né, algumas visões, né? Quando você atua no CLT, até, a não ser que você trabalhe no sistema temporário, no regime temporário, isso acontece muito em obras, né?
Mas fora obras, a não ser que você trabalhe um tempo na empresa, depois já vai para outra, depois para outra, fica pulando de empresa, né? Isso, às vezes, não pode ser, dependendo, às vezes não é muito bom, mas você conhece mais segmentos. Mas, via de regra, geralmente não é isso que acontece, né? Uma pessoa que escolhe atuar no regime CLT, ela fica ali numa empresa por um bom tempo, às vezes vai para uma outra, fica por mais um bom tempo, né? Exato. E esses conhecimentos realmente ficam específicos para aqueles segmentos, né, Thiago? Isso mesmo. E do contrário, se você atua como perito, você tem essa capacidade aí de conhecer esses outros inúmeros segmentos, inúmeras atividades, inclusive às vezes atividades até diferentes, né, Thiago? Às vezes aparecem algumas perícias, algumas assistências. Por exemplo, amanhã, já fica o recado aqui, aquilo que a gente já falou aqui nas redes sociais. Já falamos tá? disso, isso mesmo. Aquilo que a gente já divulgou aqui para vocês, inclusive quando a gente foi lançar o nosso curso, a gente falou isso, olha, está aumentando as demandas periciais. Em virtude da pandemia, ocorreram demissões, e é muito comum quando isso acontece, quando aumenta o número de demissões no Brasil, na cidade, no seu estado, etc., é relativamente proporcional, aumenta também as demandas periciais, porque quando um empregado é demitido, né, em algumas situações, aí eu não vou saber te precisar aqui em quantos por cento, mas é comum, né, o empregado às vezes ingressar com uma ação na justiça, né. Então, nós falamos sobre isso, e nós falamos também que iria demandar perícias relacionadas ao Covid-19. E a perícia que eu vou acompanhar amanhã, na verdade, eu não estou indo como perito, estou indo como assistente técnico, tá? Foi uma ação movida por um sindicato, uma ação coletiva em razão do Covid, tá? Então, aquilo que a gente falou, a gente está aqui agora afirmando que acabou de acontecer, está acontecendo comigo, né? Vou estar indo amanhã. Amanhã, na verdade, começa, né, os trabalhos periciais, como é uma ação coletiva, vai ser, enfim, não sei quantas perícias o perito vai programar para realizar, porque são vários profissionais, né? E é o que vai acontecer muito para frente aí, Júlio. Vai. E aquilo que a gente falou, né, Thiago? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Exato. Não é só a gente que fala isso, na verdade, a gente copiou isso aí de alguém que fala sobre isso, que é um ditado muito interessante mesmo, e é a pura verdade, sim, né, galera? Quem chega primeiro bebe água limpa, então, quem está preparado para atuar nesse mercado, enfim, tem ótimas chances, a probabilidade é muito alta, né? Pessoal, um grande abraço aí a todos os amigos, colegas que estão entrando aí no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. É tanta mensagem que vai rolando aqui para cima, que, assim, fica um pouquinho complicado a gente acompanhar aqui, mas muitíssimo obrigado, né? Às vezes a gente... são vários colegas, e vixe, vários amigos estão entrando aí. Muito obrigado pela presença de todos aí, tá? Bom, falando agora um pouco, passando para o 6º tópico, nós separamos 12 tópicos, tá? Passando agora para o 6º tópico, remuneração. Bufunfa, grana, né? Um assunto bom aí. Inclusive, eu acho que alguém já tinha mandado alguma pergunta aqui, acho que foi no YouTube. Foi o Kleber que mandou a pergunta, Kleber Teixeira. Com relação à remuneração. No regime CLT, você tem seu salário fixo, né? Todo final de mês você tem ele garantido, beleza, isso é bom, né? Olha, tipo, se você desenvolver muitas atividades ou não desenvolver atividades, seu salário está garantido. É óbvio que se você não desenvolver suas atividades, às vezes o seu gestor pode ficar de olho nisso e te chamar para uma conversa, né? Mas o seu está garantido no final do mês. Beleza. Entretanto, ponto positivo, muito bom. Ponto negativo, geralmente é limitado, né? Você ganha aquele salário, tem chance de crescimento, tem chance de promoção? É óbvio que tem. Depende muito do seu trabalho, não só do seu trabalho, da sua desenvoltura, mas também das possibilidades, das oportunidades que a empresa vai abrir, né, Thiago? Porque, assim, às vezes você faz um puta de um trabalho, você está fazendo, né, gerando ótimos resultados para a empresa, mas a empresa, naquele momento, ela não tem a oportunidade de promover, né? É óbvio que isso não acontece em todas as empresas. Tem empresas que conseguem fazer as promoções, tem empresas que têm um plano, né, de cargos e salários, pouquíssimas empresas, eu acredito que isso não seja a realidade da maioria das empresas. A gente pode até fazer uma enquete aqui com quem está participando na live, perguntar se na sua empresa tem um plano de cargos e salários. Enfim, onde eu quero chegar? Geralmente é difícil você ter um aumento salarial, né? Às vezes quando tem, ali você ganha 20% a mais, aumenta um pouco e tal, né? Então, geralmente é um pouco limitada essa questão salarial, né? Sim, tem essa limitação. Já no trabalho pericial, né, Júlio, não é bem assim que funciona.
tá? Apesar de, se você parar para perguntar para qualquer perito, tá? Isso é quase que uma regra, né? E aí, doutor, como é que tá os trabalhos policiais? Ele vai chorar, pitanga, vai falar, nossa, tá muito ruim, tá difícil, né? Uhum. Enfim, paga-se bons honorários, tá? Não, que seja, por exemplo, o mínimo de um perito hoje, pelo menos que a gente tem conhecimento aí, cada perícia está em torno de R$ 1.000, tá? Existem casos excepcionais? Existe, claro. Eu já tive perícia que eu recebi R$ 250. Isso, claro, estou falando na vara trabalhista. Desculpa. Esquece assessoria judicial gratuita, não é isso que nós estamos falando aqui. Estou falando da vara trabalhista. Tá? Isso. Pode ser que tenha um acordo e para viabilizar o acordo para o reclamante, o juiz determinou um honorário menor para o perito. Acontece? Acontece. Também acontece de arbitrar mais. Tá? Então, via de regra, vamos dizer assim, uma média geométrica da situação, você tem ali de R$ 1.000 a R$ 3.000 de honorários, né? Podendo chegar até 5.000 numa perícia. Aí você fala, mas R$ 1.000 é pouco. Tá? Vamos pensar aqui agora, Júlio, uma comparação lá com o CLT. Você pega um engenheiro de segurança que tiver hoje aí, se ele tiver bem, quando ele forma, né, quando ele tem um pouco de experiência, ele está ganhando o piso do CREA. Tá? Mais ou menos. Se tiver bem. Aí eu truco, Thiago, porque isso, inclusive, é a reclamação de muitos profissionais, né, que às vezes não são contratados como engenheiro de segurança. Como analista. É uma pena isso, é uma pena mesmo, mas acontece, sim, gente, isso acontece mesmo. As empresas às vezes contratam com outro nome, justamente para não caracterizar a engenharia, porque tem que obedecer o teto, né? Se eu estiver mentindo aqui, fiquem à vontade para vocês discordarem da minha opinião, tá, gente? Quem está participando aqui. Mas geralmente é isso que acontece. Coloca lá como supervisor, como coordenador, como encarregado, como enfim. Porque aí a empresa pode mexer nessa questão salarial e não obedecer o piso. Então, existem inúmeros engenheiros de segurança que estão no mercado atuando como engenheiro de segurança, mas não recebem como engenheiro de segurança, bem como existem também profissionais que recebem como engenheiro de segurança, claro, ou até mais que isso. Perfeito. Sim, existem os dois lados aí, mas eu acho que na maioria, Thiago, eu acho que é complicado eu falar isso. Eu não vou me arriscar não, porque eu não tenho dados, né? Para me falar que a gente teria que ter dados. Sim. Mas, sei lá, a gente poderia até fazer uma pesquisa aqui com quem é engenheiro, se recebe realmente o piso, né? Isso, infelizmente, não acontece com todos. Não, mas a faixa, geralmente, assim, a faixa de um engenheiro gira em torno de R$ 6.000, R$ 7.000, quando está bem, tá? E o do técnico de segurança, já de 2 a 3.500, né? Então, vamos pegar uma assistência técnica, que gira o valor em torno de R$ 800 a R$ 3.000, uma assistência técnica. Se esse técnico de segurança, que ganha R$ 2.000, fizer 3 assistências técnicas a R$ 800, ele já está ganhando mais que o salário dele. Então, são 3 dias de trabalho, tá? Contando que ele fez uma em cada dia, que pode ser que ele faça 3 num dia só, né? Digamos que ele tenha lá mais 2, 3 dias para montar o seu laudo, enfim, foi uma semana de trabalho, ele ganhou mais do que o salário do mês todo, tá? Então, isso tem que ser posto na balança, isso tem que ser falado, tá? Às vezes é importante a gente mostrar, porque pode ser que você tenha um rendimento maior, tá? E aí você tem a questão do que você até citou agora, da ação coletiva. Uma ação coletiva, você tem um preço que pode ser 10, 20, 30 vezes maior, dependendo da complexidade do caso. Tá? Então, uma perícia que sairia de 1.000 passou para 10, para 30. Já vi casos de R$ 60.000. Um amigo nosso, conhecido nosso, R$ 50.000, né, Thiago? Sim, sim. Então, claro, você vai valorizar tudo isso aí, vai colocar certinho na planilha. Você não vai, para fazer isso eu quero tanto. Não, você vai justificar, né? Mas existe essa possibilidade. Que eu encaro isso, Júlio, como uma possibilidade de aumento de salário que você não tem no CLT. Né? Porque você ter um aumento de salário na CLT é muito difícil, você tem que justificar por A mais B, convencer o patrão, né? E se você se empenhar e der um gás e correr atrás de cliente, às vezes você consegue fazer isso mais rápido numa assistência técnica. Né? Sem dúvida. Ô, Thiago, só um comentário aqui do David Bento. Na carteira é coordenador, mas responde tecnicamente como engenheiro. Isso é muito comum, tá? Claro. Agora, para não, né, assim, eu acho que a gente precisa sempre defender os dois lados aqui, né? Existem empresas que às vezes contratam com esses nomes, com essas nomenclaturas de coordenador, supervisor, para poder sair do piso. E existem empresas que não, que realmente tem isso no seu programa, né, de planos e cargos e salários e tal, que realmente o cargo é contratado como coordenador, né? Às vezes ele até está até acima do nível de engenharia. Às vezes é comum você ter na empresa engenheiro de produção, engenheiro mecânico,
e o coordenador, na estrutura do organograma da empresa, ele está acima do nível da engenharia. Então, às vezes, o profissional de segurança é contratado lá como coordenador de EHS, coordenador de SST. Sim. Então, existe Sim, isso, não que tá é muito errado, bom não. também, não tem nada errado. Então, quando a empresa coloca um nome diferente que não é engenheiro, mas paga pelo menos o piso, pelo menos, né, dali para cima, parabéns, show de bola, ótima essa empresa, parabéns, tá, né, eu acho que o papel é esse, eu acho que o correto é isso. Agora, o ruim é quando coloca como, né, coordenador, supervisor, gestor, etc, etc, e para justamente pagar um salário fora do piso. Eu acho que isso aí eu, Júlio, não concordo, o Thiago com certeza também, não acho que ninguém vai concordar com isso, né, mas acontece, né, Thiago? Isso. E aí você tem também, Júlio, a questão da bola de neve, né? A vantagem de você estar com um CLT é que todo mês você tem o seu salário, como você mesmo já falou. Já na perícia, você não tem isso, tá? Às vezes, quando você é perito, você demora um bom tempo para você receber. 6 meses, 8 meses, 1 ano, até começar a receber aquelas primeiras perícias, tá? Isso. Por quê? Porque você recebe no final do processo, tá? Só que você vai fazendo uma hoje, outra amanhã, e vai, você vai acabar girando. Na hora que você fechar o ciclo de 1 ano, você está recebendo aquela primeira. E aí começa a cair frequentemente ali, se você manteve a continuidade das suas perícias. A gente chama isso de bola de neve, né? Então, você vai recebendo e vai fazendo, vai recebendo e vai fazendo, tá? Com juros e correção monetária. Já o assistente técnico, ele tem essa possibilidade, e é uma vantagem, que você recebe de acordo com o que você combinar com o seu cliente. Então, se você está defendendo a reclamada, você vai colocar lá e falar, vai me pagar com 30 dias após a perícia, ou vai me pagar com 10 dias, ou vai me pagar metade adiantada e outra metade no final. Você define como você quer receber, né? Isso é uma grande vantagem do ponto de vista financeiro. Você tem um dinheiro mais rápido, né? E às vezes você consegue até ter ganhos maiores do que o perito. Porque você faz uma assistência numa empresa, uma outra, ou então você fecha um pacote para aquela empresa e só em um mês você faz 5, 6 assistências na mesma empresa. Já o perito, ele roda, né? Uma perícia é um perito, na outra é outro, enfim, nem sempre vai no mesmo lugar. Tá? E aí nós temos o item 7 também, Júlio, que é uma questão um pouco de moral, né? Você tem a possibilidade de fazer um trabalho justo. Né? O que é isso? Se você está lá contratado pelo juiz, primeiro que o juiz tenha a confiança que você tem a índole, né, e a capacidade técnica de ser imparcial, de julgar ali, o juiz, na hora de julgar o seu laudo, ele vai entender que você não levou para nenhum dos lados. Então você teve o conhecimento técnico e a capacidade de analisar uma situação e conseguir definir se ali existe ou não a aplicabilidade de um adicional, sem que se tenha uma pendência, vamos dizer assim, para outro lado. Né? Já na CLT, você trabalha para implementar todas aquelas ações de SST. Certo? Ou seja, você trabalha lá como técnico, como engenheiro, você tem um plano de trabalho, você sabe o que tem que ser desenvolvido, você chega lá na segunda-feira sabendo o que você tem reunião na sexta, enfim, é algo rotineiro. Né? Então, o CLT tem essa questão, você vai trabalhar seguindo a rotina de trabalho, que às vezes o seu gestor passou, que às vezes o seu superior, ou a diretriz corporativa, né, o procedimento que está ali para ser implantado, já vem pronto para você. Né? Diferente um pouquinho do perito e do assistente, né, Júlio? Exatamente. Já no trabalho pericial, você tem uma possibilidade de avaliar se de fato aquela empresa realmente pensa na saúde e segurança do trabalho. Então, quando o perito está fazendo as suas devidas análises, isso é bem evidente, viu, pessoal? Fica bem evidente quando realmente a empresa faz, né, faz a gestão de segurança, faz aquilo que deve ser feito. Pode ser que às vezes a gente encontre algum desvio, ok, ninguém é perfeito, nenhuma empresa é perfeita, né, em SST eu ainda não descobri, né, eu gostaria muito de visitar alguma empresa que seja perfeita em SST, eu acho que a gente está sempre melhorando, mas a gente consegue perceber, né, o perito consegue perceber a empresa que realmente faz e a empresa que está ali querendo inventar história, né, querendo, enfim, né, passar, enfim, querendo, né, mudar ali o cenário, querendo apresentar uma documentação que você vê que foi produzida ali no momento, enfim, existem situações ali que a gente consegue identificar isso muito bem, né, Thiago? E um outro ponto importante, uma coisa muito legal aí, para quem almeja trabalhar como perito, é a chance de você fazer o correto, a chance de você fazer a justiça.
Dias atrás a gente estava conversando, né, Thiago, inclusive até com o juiz, no dia que a gente foi conversar com ele, a respeito da aula que ele vai ministrar no curso, né, e a gente falava sobre essa questão, né, dos peritos, a qualidade dos peritos. Então, pessoal, para quem quer fazer um trabalho certo, um trabalho honesto, quer ser justo, para quem quer realmente ir lá e fazer uma perícia, independentemente de pensar se é reclamante, se é reclamada, mas ir fazer uma perícia técnica para avaliar se realmente aquela condição era insalubre, era periculosa, o PPP ficou errado, as condições ambientais, enfim, né, aposentadoria especial, etc, etc. Independentemente do tipo de perícia, né? Mas aquele profissional que quer fazer a coisa certa, né, ele quer atuar como perito, cara, assim, ó, a justiça do trabalho precisa de vocês, tá? Porque, infelizmente, né, é ruim a gente falar da categoria, né? A gente, às vezes, fala sobre isso, né? Que a gente precisaria ser mais unido, né? Mas, infelizmente, tem muitos profissionais, muitos colegas nossos que não mereciam estar atuando como perito mesmo, não mereciam. Não merecia estar atuando como perito, porque os caras são muito tendenciosos, tá? Exato. Eu acompanhei uma perícia, eu comentei isso aqui no meu Instagram, fiz alguns stories, é lógico que não comento quem é, não comento a empresa, é óbvio que eu não vou comentar isso, mas assim, eu acompanhei uma perícia, Thiago, eu falei isso contigo, cara, eu nunca, foi a primeira perícia que eu participei daquele nível, cara. Foi a primeira perícia, assim, que o perito muito tendencioso, assim, cara, mas sabe, enfim, então a gente precisa, sim, de bons profissionais, né? E falando eu tenho disso... duas assistências técnicas para fazer com esse perito aí, Júlio. Meu Deus, então você já vai preparado que é tendencioso, tá? E falando disso, e até respondendo aqui uma pergunta, pessoal, fique à vontade com relação às perguntas, nós vamos responder todas no final aqui da apresentação, tá? Então fiquem tranquilos, a gente está observando que vocês estão mandando as perguntas aqui, a gente vai voltar respondendo todas, tá? Uma pergunta da Silvia, né? Vocês têm alguma programação para a formação de novas turmas de assistentes técnicos? Silvia, é o seguinte, no momento não, as vagas, né, foram encerradas aí recentemente, né? Inclusive nós estamos com vários colegas aqui da turma 4 participando aqui da live. Devemos lançar uma próxima turma, a programação, Silvia, deve ser em dezembro, tá? Mas olha só, eu tenho um recado muito importante para todos vocês que estão assistindo aqui, que é o acesso a todas as aulas desse projeto Quinta da Perícia, que hoje é de número 16, né, Tiagão? 16, né? 16, né? 16. Então, nós temos, com a aula de hoje, né, nós estamos completando 16 aulas, tá? Então, o que nós temos aqui para oferecer para vocês, que é uma condição muito bacana, porque às vezes, assim, gente, não é todo mundo que consegue adquirir o nosso curso, né, de formação de peritos, assistentes técnicos, que é um curso que tem um valor um pouco alto, um valor agregado. E eu não digo que é caro, não, tá? Não é questão de, né, não é preço, né? Mas o valor realmente do curso, a gente entrega muito material, é muito conteúdo, mas é um valor alto, então às vezes não é todo mundo que consegue pagar esse valor. Entretanto, pensando exatamente nessas pessoas, isso ficou muito evidente agora nessa turma, né, Tiago? Vários colegas nos procuraram, não tem como fazer um desconto, fazer mais barato e tal. Enfim, então pensando exatamente, né, nessas pessoas que nos procuraram, nós lançamos aí o Clube da Perícia. Clube da Perícia, tá? Em SST, né, Tiago? Clube da Perícia em SST. O que é esse Clube da Perícia, pessoal? É um plano de assinatura, você pode fazer mensal, trimestral, semestral, anual. Quanto maior a periodicidade que você escolher, mais barato fica para você. Igual quando você vai assinar aí, por exemplo, qualquer plano de assinatura, geralmente assina. Se você faz uma assinatura anual, você paga X. Se você faz uma assinatura mensal, você paga 2X, né? Paga um pouco a mais, enfim. Então, está disponível, tá passando aqui para quem está acompanhando no YouTube, Facebook, LinkedIn, tá aparecendo aí o link, né, que vocês podem participar desse Clube da Perícia. Para quem está acompanhando no Instagram, depois pode entrar na nossa biografia, lá tem a opção do Clube da Perícia, tá? Mas o site é muito fácil, bit.ly/Clube da Perícia SST. Tá? Então vocês podem acessar, fiquem à vontade, tem muito material, já tem 15 aulas disponíveis lá na plataforma, e com a de hoje, 16. Então, toda semana tem aula nova, toda semana tem uma aula nova, um conteúdo diferente, tá? E além da videoaula, olha que interessante, além da videoaula, para quem participa do Clube da Perícia, também recebe essa apresentação que a gente está usando, né? Essa apresentação que está do lado nosso aqui, a gente, né? Então, toda semana a gente tem essa apresentação, a gente faz essa apresentação, a gente disponibiliza a videoaula editada, já produzida, tudo certinho,
e a apresentação também que nós utilizamos, né, para essa live, tá? E o valor, pessoal, é realmente assim, é um valor simbólico, tá? Porque essas lives aqui, elas não ficam disponíveis, né, no YouTube e LinkedIn. Então, assim, quem quer consumir esse conteúdo gratuito, tá aqui participando conosco, tá aqui, tá de graça, não precisa pagar, tá de graça. A gente está transmitindo para o Instagram, a gente está transmitindo para o YouTube, Facebook, LinkedIn, tá? Entretanto, elas não ficam gravadas, porque depois a gente tem um trabalho de fazer, mandar para edição, fazer todo o processo de edição, e a gente carrega isso lá para o clube da perícia. Então, para quem quer ter acesso a todas as aulas que nós já fizemos, é isso, é só entrar no nosso clube da perícia. Acho que o valor a gente pode até falar aqui, Thiago, não é problema nenhum, né? O valor mensal, que é o pacote mais caro, ele sai apenas por 17, e quanto, Thiago? 17,70? É, 17,70. Eu acho que é isso, 17 alguma coisinha, pessoal, por mês, tá? Por mês, você vai ter acesso. Então, pagando 17,70, acho que é isso, 17,70, você vai ter acesso, no momento, a 15 aulas que já estão lá, já estão disponíveis, e toda semana uma aula nova, tá? Agora, existe o plano trimestral, semestral e anual, como eu disse. Se você pega esse valor e divide pela quantidade de meses, ele sai mais barato. Por exemplo, o plano anual, acho que sai por R$8 por mês. Então, assim, pessoal, realmente é um valor simbólico, praticamente para poder cobrir os custos que nós temos com a produção desses materiais, tá? Porque tudo isso aqui existe um custo, né? Para fazer a edição dos vídeos existe um custo. A plataforma que a gente hospeda as aulas existe um custo, tudo tá? cobra. Então, tudo cobra, né? Então é isso, pessoal. Fica o convite aqui, tá, Silvia? Então, de repente, você está interessado aí, já vai maratonando nesses conteúdos aí, que tem muito conteúdo disponível lá no Clube da Perícia, tá bom? Exatamente. Vamos lá, Tiagão, nós paramos em qual ponto aqui? O próximo, né? Ponto, no ponto 8, né? Isso mesmo. Ponto 8, muito interessante, ó, vamos lá. Faltam 4 ainda, hein, pessoal? Nós separamos 12 pontos importantes aqui sobre essa, para responder, né? Para vocês responderem essa pergunta, se vale a pena ser perito ou assistente técnico em SST. Não é a gente que vai responder, é vocês, tá bom? O item 8 fala sobre o entendimento em higiene ocupacional. Entendimento em higiene ocupacional. Isso é muito interessante. No regime CLT, como que funciona? Geralmente, não segue uma regra, mas geralmente isso fica a cargo de uma empresa terceirizada, né? Você trabalha no regime CLT, você vai lá, né, solicita a aba, faz a requisição de compra lá, olha, preciso contratar uma empresa para fazer aqui os laudos, LTCAT, PPRA, blá, 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 enfim, e aí uma empresa terceirizada vai lá e executa. Às vezes você acompanha alguma coisa ali, mas às vezes você não consegue acompanhar muita coisa e não aprender muita coisa, né? Algumas empresas possuem apenas um único profissional, então você tem lá um SESMIT, composto por 3, 4, 5 profissionais, e às vezes um profissional desses, ele é direcionado para cuidar do assunto de higiene ocupacional, para fazer os levantamentos, as medições, etc, etc. Então o conhecimento fica restrito para aquele profissional, né? Outros profissionais do SESMIT, existem outros tipos de empresa, que eu acredito que seja a minoria, que a própria empresa é quem faz os seus programas, os seus levantamentos, as suas medições, né? E isso acontece, às vezes o conhecimento pode ser enraizado para todos os profissionais do SESMIT, mas isso eu acredito que seja a minoria, né? Então, resumindo, para quem atua no regime CLT, às vezes não tem tanto contato com higiene ocupacional. Toda regra, há exceção. Existem empresas que às vezes os profissionais têm inúmeros contatos com isso, mas eu acredito, pelo que eu 17 anos aí na área de segurança do trabalho, pelo que eu já vi pelas empresas que eu já passei, geralmente esse conhecimento ele não é difundido para toda a equipe do SESMIT. Não, inclusive, o complemento que você falou aí, Júlio, que eu, além de perito, né, assistente técnico, eu também tenho uma empresa de consultoria. Então, eu vou nas empresas fazer essas avaliações, né? Então, eu vejo muito, a maioria dos meus clientes me contratam, né, nos contratam para poder fazer essas avaliações, porque não compensa para a empresa comprar todos os equipamentos ou alugar numa campanha, fazer as medições. E tem aquela questão que muitas empresas têm a ideia de que quando você contrata um profissional externo, você tem uma credibilidade maior do seu laudo. Isso. E de fato tem mesmo, né? Um fato interessante... Infelizmente, assim, né, Thiago? O mercado julga isso, né? Não é Júlio, né, Thiago? Acho que é importante destacar isso. Né? O mercado às vezes acaba julgando, né? Não, mas quem fez esse documento aqui foi sua equipe interna, aí tem coisa, escondeu alguma coisinha. Então, o próprio mercado, às vezes, né, julga isso.
E eu acho interessante porque na maioria dos lugares que eu vou, realmente o técnico de segurança que está lá, o engenheiro, ele não detém conhecimento de HO, tá? Tem alguns clientes que são fantásticos, porque é aquilo que você falou, já tem uma pessoa por trás lá, então ele estipula até o memorial descritivo, leva para o consultor o ideal, que ele fala, olha, você vai fazer avaliação assim, 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 medição de ruído vai ser de tal forma, medição de avaliação de poeira com sílica, enfim, ele define a estratégia de amostragem, tá? Mas nós estamos falando de um público mais seleto, a grande maioria fala, olha, eu preciso que venha fazer aqui as avaliações ambientais, e quem acaba definindo isso é o consultor. E um fato interessante, eu já escutei muito isso, não sei se você já ouviu também, Júlio, mas o técnico de segurança chega para você e fala, esse aparelhinho aí é de medir o quê? Né? É desse jeito, esse aí mede o quê? Esse outro aí, para que você está colocando esse equipamento aí? Né? Então, existe uma curiosidade, né? Existe uma vontade de aprender, né, do profissional de saúde e segurança. Por quê? Porque é uma área seleta, vamos dizer assim, né? Seleta que eu digo, não de selecionar pessoas, mas de difícil acesso. Para você trabalhar entender um dosímetro, uma dosimetria, fazer uma avaliação de vibração, o que você está avaliando com aquele agente ali, com aquele equipamento, você tem que estudar, você tem que buscar um apoio, ou você tem que entrar numa empresa que faça isso. Às vezes na CLT você não vai encontrar, tá? E já atuando como perito, você vai ter que ter esse conhecimento. Então você vai praticar HO o tempo todo. Você vai numa empresa, você vai precisar fazer uma dosimetria de ruído. Você chegou numa outra, uma empresa de transporte com caminhões, você vai ter que fazer uma avaliação de vibração também. Você chegou numa mineração, você vai ter que fazer uma avaliação de particulado. E você precisa saber, porque você é o perito, você é o assistente técnico, né? Então, você tem a possibilidade de buscar conhecimento de higiene ocupacional que, às vezes, trabalhando de CLT, você não tem. Né? Então, você precisa conhecer sobre equipamentos, aparelhagem, né? Eu preciso dominar? Não, você precisa saber que para fazer uma dosimetria você tem que ter um dosímetro. Né? Você precisa saber que para fazer uma avaliação de estresse térmico você tem que ter um medidor de estresse térmico, que analise BOTG. Enfim, você precisa saber o mínimo ali para fazer a sua perícia. Né? Você também tem que conhecer as metodologias. Né? É só chegar lá, colocar o termômetro de globo, de bulbo úmido, de bulbo seco e ir embora? Não, existe um passo a passo para você instalar o equipamento, para você estabilizar ele, né, para você ligar, existe um tempo mínimo de coleta, enfim, o perito, ele precisa saber, o assistente técnico, né, e isso é uma vantagem para nós que estamos nessa área, porque você acaba que a cada dia descobrindo uma oportunidade nova, um procedimento novo de higiene ocupacional, né, e aí, Júlio, puxando o gancho, tá, uma coisa que as nossas turmas sempre pediram, né, fala, nossa, a gente precisava aprofundar um pouco mais nessa questão de instrumentação, né? E é uma necessidade que a gente uma necessidade. Vê, né, É uma necessidade. Cursos técnicos e pós-graduação, de novo, a gente sempre fala isso, fica cansativo, mas a gente tem que falar. Não é falando mal não, gente, mas não dá base. Né? Quem faz um curso técnico de segurança aí, ou quem faz uma engenharia de segurança, se você falar que sai desses cursos sabendo operar esses equipamentos, eu gostaria muito de conhecer essa escola. Então, assim, mas não é culpa da escola não, tá, gente? Não é a carga horária. A carga horária é muito pequena, né? E por mais que seja grande, cara, assim, às vezes não tem tanta prática, né, Tiagão? Sim, sim. E é por isso, puxando o gancho aqui que nós estamos falando de higiene ocupacional, eu quero passar para vocês que nós estamos gravando, notícia nós estamos boa. preparando, uma ótima notícia para vocês, um curso de instrumentação em higiene ocupacional. O que é esse curso de instrumentação? Eu e o Júlio vamos mostrar para vocês o que vocês precisam conhecer de um dosímetro, como operar um dosímetro, como extrair um relatório de dosimetria, como interpretar um gráfico, saber identificar picos, o que tem ali, será que essa medição está convincente ou não. Vamos ensinar para vocês a operação de um equipamento de vibração humana. Então, vamos analisar ali, será que ele fez um ciclo de exposição, será que aquela medição foi representativa? Tudo isso vai ser passado no curso de instrumentação. Avaliação de estresse térmico antes e depois da legislação, da alteração da legislação. A medições químicas, quando utilizar uma bomba gravimétrica, quando utilizar um leitor instantânea, quando é que eu devo utilizar uma difratometria de raio-x, ou vou fazer uma poeira total, uma respirável, uma inalável. Então, tudo isso nós vamos abordar para você de maneira bem prática, né, Júlio? De maneira bem didática mesmo. A ideia... no curso. A ideia é que seja algo prático mesmo, né? É óbvio que...
tem que ter uma teoria, né, ali, para falar sobre as metodologias, né, Tiagão? Sim. Mas a ideia é que seja realmente um curso prático, mostrando ali aparelho por aparelho, né, como que você faz. Exato. De novo, reforçando o que o Thiago mencionou. Isso partiu da galera aí que está nos assistindo, né, dos alunos do curso de perícia, né. Nós temos 2 módulos bem pesados, bem extensos dentro do nosso curso. Um é de NR15 e outro é de NR16. Então, dentro desse módulo de NR15, a gente fala sobre todos os anexos, né? A gente aborda, fala sobre metodologia e tal, mas é um curso de perícia e assistência técnica, não é um curso de higiene ocupacional, né? Isso. Então, até isso, acho que é um diferencial do nosso curso, né, Tiago? Porque existem outros cursos no mercado que não aborda os anexos ali com detalhes igual a gente aborda. Então, enfim, nós dedicamos um bom tempo, né, para falar sobre NR15 e NR16, mas os alunos pediram então isso, olha, vocês poderiam, né, fazer um curso e desenvolver um curso de instrumentação, como utilizar os aparelhos, falar da metodologia e tal. Então surgiu esse curso de instrumentação para higiene ocupacional, tá? Isso. Vai ser um curso com um valor mais acessível também, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. E aí, nesse momento, a gente está com a lista de espera, né, Thiago? Isso, aí quem quiser, fala, não, eu tenho interesse nesse curso, eu quero participar, eu quero ver o que é essa proposta, você entra na nossa bio, tá? Tem aqui para quem está no Instagram, só entrar lá tanto na minha bio quanto na bio do Júlio, tem lá o link para você entrar nessa lista de espera. Para quem está assistindo a gente nas outras redes sociais, está passando aqui embaixo, né, Júlio, o Isso, site, eu coloquei, né, no comentário também o site da lista de espera. Ah, legal. De espera. Então entrem lá. Que é muito simples, né, Thiago? Lista de espera.instrumentacão.com. Exatamente. E se cadastra, assim que a gente abrir a turma, nós vamos entrar em contato com você e tem uma condição especial, né, Júlio? Então, para quem tiver nessa lista de espera, o valor vai ser diferenciado, vai ter algumas condições exclusivas para vocês lá, porque a gente entende que é aquele negócio, né, Júlio? Quem chega primeiro bebe água fresca, né? Então, eu acho justo vocês que já estão agora de cara falando que quer fazer o curso, terem uma diferenciação de quando a gente for fazer o lançamento. Tá? Então, entra lá, faz o seu cadastro. A ideia é, quem está interessado, quem quer aprender, quem quer buscar conhecimento, então a gente também tem que tentar facilitar, né? Então, para quem estiver nessa lista, vai ser uma condição diferenciada para quem não está na lista, tá? E aí, o mês que vem, né, Tiagão? Deve sair o mês que vem, né? Mais ou menos pro dia 20 de novembro, a gente deve abrir aí as inscrições para esse curso, que deve ficar também um período de inscrições, então fiquem alertas aí. Para quem se cadastrar na lista de espera, fiquem tranquilos que a gente vai fazer contato com vocês não vão perder essa oportunidade, tá? Isso mesmo. Bom, continuando então, Júlio, temos o item 9, né, da nossa live de hoje, de 12 itens, que é a oportunidade de você treinar a sua grafia, né? Saber uma boa gramática, uma interpretação de laudos, argumentação, enfim, na CLT, você às vezes já chega lá, já existe um procedimento de espaço confinado, já existe o procedimento feito de trabalho em altura, né? Já tem o procedimento de uso, guarda e conservação de EPIs, enfim, você não precisa criar nada. Tá? Você está lá, você vai ler e vai implantar. Segue a regra. Geralmente. Exato, geralmente, existem as exceções, né? Eu já trabalhei em empresas em que eu cheguei lá não tinha nada, você tem que implantar tudo do zero. Isso é maravilhoso, a gente é muito bom, tá? Mas, na grande maioria dos casos, você já chega, já tem algo já feito, né? Porque a empresa não começou hoje, então tem toda uma cultura de segurança implantada. Tá? Isso limita um pouco, né, a oportunidade do profissional de estar buscando ali melhoria na sua gramática, interpretações, né? Parte de um exercício mental, vamos assim dizer. Né? Exatamente. Já no trabalho pericial, nós não temos essa receita de bolo, né, Thiago? Nós não temos esse script definido, olha, é sempre um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, cada perícia é uma situação nova, é uma fundamentação nova que você precisa buscar, é sempre uma situação diferente, às vezes o segmento diferente, né, como a gente estava citando agora há pouco, né, um dia você está no agronegócio, outro dia você está numa fábrica, outro dia você está no frigorífico, outro dia você está numa empresa de logística, enfim, cada dia é uma situação diferente, né, Thiago? E uma coisa interessante para quem atua no ramo pericial ou como assistente técnico também, você acaba criando argumentações, você acaba desenvolvendo a habilidade de criar argumentos, né?
E tecnicamente falando, seria basicamente a criação de quesitos, né? Então você acaba desenvolvendo essa habilidade de criar argumentos, criar quesitos, né? Ou seja, pensar como que vai ser a linha de raciocínio do perito, ou estabelecer os quesitos para que o perito siga aquela linha de raciocínio que você quer, né? Você gostaria que ele seguisse, né? Então, essa questão das argumentações, até mesmo durante a perícia, alguém comentou que durante a perícia pode questionar alguma coisa? Pode, no seu devido momento, tá? E aí, quando você tem a chance de comentar, você tem a chance de colocar os seus argumentos, explorar os seus argumentos, de repente fazer a cabeça do perito enxergar algo que de repente não estava enxergando. Então, a gente costuma falar que o trabalho pericial e assistência técnica, né, principalmente até o assistente técnico, principalmente talvez ele acaba adquirindo uma habilidade de vendas, né, de vendedor, né, porque ele está vendendo a ideia dele. A área de segurança todo dia a gente vende, né, Thiago? Todo dia a gente está vendendo uma ideia, vendendo, né, que o funcionário cumpra um determinado procedimento, utilize um determinado equipamento, enfim. Na assistência técnica da perícia não é diferente, né? Então todo dia esse profissional ele tá desenvolvendo essa habilidade, né? E como há muita elaboração de relatórios, parecer e laudo, você acaba desenvolvendo uma outra habilidade que é da gramática, tá? Você acaba desenvolvendo ali são tantas escritas que você vai fazendo que você vai melhorando também a sua escrita, a sua forma de contextualizar, enfim, de elaborar os laudos, tá? Júlio, como é que foram os primeiros laudos de vocês? Não foi muito bom. Hoje, quando a gente avalia os primeiros laudos, a gente observa melhorias. Então, a gente está em sempre constante melhoria. Isso é do ser humano, né? A gente precisa procurar melhorar sempre, né? Então, exatamente. Esse é um ponto interessante. E essa questão do conhecimento diferenciado, né, Tiago? Porque como cada dia você está num segmento diferente, cada dia você tem uma demanda diferente, um pedido de insalubridade diferente, um pedido de periculosidade diferente, um pedido para avaliação das condições ambientais de trabalho, você está sempre reciclando, a gente está sempre estudando, né, cara? A gente estuda muito, isso é muito bom, né? Sim. Quem não gosta de estudar, né, você está no lugar errado, mas para quem gosta de estudar, de aprender um pouco mais, o trabalho pericial, ele permite isso. Já no trabalho no regime CLT, às vezes, se você não tem tanto essa necessidade, né, de estar, isso é importante saber explicar muito bem, né, não é que você não precisa procurar aprender todo dia, tem que aprender todo dia, mas o CLT, o trabalho, a rotina do dia a dia do profissional de SST, ela não exige tanto quanto o trabalho pericial exige de você estar, né, cada dia aí em segmentos diferentes, aprendendo coisas novas, né. Exatamente. E tem a questão da independência de mercado, né, Júlio? Que é o item 10. Isso, item 10. Estamos chegando aos finalmente aqui, viu, pessoal? Engraçado, quando a gente começou esse projeto aqui da perícia, a gente falou que ia fazer essas lives em 40 minutos, né, Tiagão? Você lembra disso? Já está com 57 aqui. Independência do mercado. É o item 10, são 12 itens, então a gente está chegando aqui já no finalzinho, tá? A gente vai dar uma acelerada aí também para não ficar tomando muito tempo de vocês. Bom, no regime CLT, você tem, a empresa depende do mercado para ela sobreviver, é óbvio, né? E a gente consegue ver isso muito bem aí, infelizmente, com essa pandemia que aconteceu aí, né? Várias empresas fechando, enfim, demissões em massa, né, pessoal? Acho que a gente não precisa comentar muito não, que eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? O SESMIT, ele é dimensionado, muitas empresas dimensionam seus SESMITs em razão do número de funcionários, né, obedecendo lá o quadro da NR4, beleza. Tem empresas que não importam aquele quadro e está tudo certo, né? Não tem ninguém errado aí na história. Entretanto, aquelas empresas que dimensionam os seus... Oi? Tá tudo certo, desde que não seja um subdimensionamento. Não pode... pelo menos tem que atender a norma, né? O problema é o seguinte, né, Tiago? Aquelas empresas que se atêm apenas a atender a norma, quando o número de funcionários é reduzido, ela já olha aquele quadro ali, opa, eu precisava de 4 técnicos de segurança, agora não preciso de mais 4, eu preciso de 2 técnicos de segurança. Olha, antes eu precisava de um engenheiro, agora não preciso mais do engenheiro, né? E quando a empresa, pessoal, não enxerguem isso, né? Não acham que o seu gestor é um cara sacano, o diretor é foda porque te mandou embora. Galera, a empresa precisa sobreviver. A empresa precisa sobreviver. E ela precisa fazer de tudo para que a empresa sobreviva. E um dos pontos que geralmente é atacado é a questão da folha de pagamento, é um dos maiores custos que qualquer empresa tem. Isso.
Ok, tem empresas né, inclusive nessa pandemia, nós tivemos inúmeros exemplos de empresas aí que seguraram os funcionários, mandou ninguém embora, parabéns, a gente tem que tirar o chapéu para as empresas, mas infelizmente a minoria, né? Infelizmente a minoria. Então, começa a haver a redução, a empresa olha para o quadro 2 da NR4, opa, vamos conversar aqui, vamos diminuir nossos custos, e é onde pode acontecer alguns desligamentos dos profissionais do SESMIT também, né, Thiago? Isso. E na assistência técnica, na perícia, geralmente o efeito é o contrário, né? Você começa a ter muito desligamento na CLT, acaba aumentando a questão da perícia e da assistência técnica, né? Porque tudo isso que a gente já discutiu aqui para cima, né? Então você tem uma certa interdependência do mercado. Não necessariamente diminuir as demissões vai diminuir o seu trabalho, né? Temos o item 11 também, Júlio, que é a imagem profissional, né? Na CLT, a gente tem a valorização da carteira assinada, do FGTS, né, das férias, do 13º, né? Às vezes você é premiado na sua empresa, então tem essas vantagens também. Você ganha um prêmio de segurança, você foi profissional de destaque do mês, né, destacou em todo o time de segurança. Então existe isso, tá? Mas a grande maioria, ela sente uma certa desvalorização. Tá? Que é aquilo que eu falei lá no comecinho, né? Você tem que estar lá todo dia, bate ponto, né? O técnico de segurança fala, nossa, nós precisamos investir aqui num sistema de trabalho em altura, né? Todo mundo tem dificuldade, né? Nossa, a gente precisa adequar o telhado, o pessoal tá lá fazendo manutenção e pode cair. Não tem verba para isso. Aí você toma lá seu balde de água fria, né? Eu vi 3 funcionários cometendo ali uma atitude insegura, né? A gente precisa fazer um treinamento de comportamento seguro. Não tem tempo para poder parar a produção. A gente escuta muito não na segurança. Então, isso acaba, às vezes, dando uma baixada na autoestima do profissional de segurança. Poxa, será que eu estou fazendo isso mesmo, né? Então, isso acaba sendo um ponto negativo quando você é subordinado a uma receita, né, uma verba, um budget de um terceiro que vai te disponibilizar. É óbvio, né, Thiago? Tudo há exceção, né? Tem empresas que são valorizadas, profissionais, e ainda bem que tem, né? Existem inúmeras empresas que valorizam os profissionais de SST, que pagam bem, né? Que tem lá um budget reservado, mas a maioria não é assim, não. A maioria, infelizmente, não é assim. A gente pode fazer uma pesquisa aqui agora, eu truco 6 mil aqui, Thiagão, que a maioria que vai responder que onde que eles trabalham não é muito bem dessa forma, né? Que não tem lá um budget reservado para segurança, né? Eu duvido, assim, que o cara, né, eu peço 500 mil, é aprovado 500 mil. Assim, é poucas empresas que tem isso. Geralmente você pede 500 mil para conseguir 100 mil, né, geralmente é assim. Enfim, existem exceções, mas é a realidade, né, pessoal, que está melhorando a cada dia. Um item importante aqui, Júlio, ele falou ainda, fora a responsabilidade civil e criminal do profissional de SST. É verdade, a partir do momento que você coloca seu nome lá no quadro da NR4, tá, você assume as responsabilidades. Então tem um acidente fatal, você vai ser questionado por que você não fez segurança. Você chegar e falar, eu não tive verba, tá? Se você não documentar muito bem isso, cara, não tá lascado. Interessante esse questionamento do Gabriel, a gente não havia, pelo menos aqui no mapa, a gente não constou isso, né? Muito interessante essa questão da responsabilidade. Já o perito, o assistente, ele, por ser autônomo, ele não tem essa responsabilidade civil e criminal, né? Isso. Bom, por outro lado, falando da imagem profissional aí, né, do perito, do assistente técnico, o perito, geralmente, ele é muito respeitado, né, pessoal, nas diligências periciais. Para quem já acompanha alguma perícia aí, sabe o que a gente está falando, né, as pessoas até se dirigem a gente como doutor. Eu acho, assim, quando eu comecei a fazer as perícias, eu achava isso muito estranho, né, doutor Júlio, né, eu falei, nossa, doutor Júlio, que bosta é essa, né, nunca ninguém me chamou de doutor, né, doutor Júlio, né, eu falei, caramba, né. Mas é comum, assim, é comum, todos os peritos acabam virando doutores, né? Assim como os advogados, né? Nós não temos, eu particularmente não tenho um doutorado, né? Mas enfim, é uma tratativa, né? O perito ele é visto como o braço direito do juiz. Ele é o braço direito do juiz, né? Ele é o olho do juiz na perícia. Tanto é que qualquer coisa que acontecer durante a perícia, o perito pode interromper, né? Caso, sei lá, comece a rolar uma discussão, o perito pode interromper a perícia e ele comunica o juiz, olha, tive que parar a condução da perícia por conta, né, enfim, da parte A, da parte B. Então, assim, ele é um profissional de confiança do juiz, então ele é respeitado nas perícias, né. Já o assistente técnico, ele é considerado por muitos aí como o salvador da pátria. É o cara que
pelo amor de Deus, Thiago, vem cá, faz assistência técnica na empresa aqui, um funcionário entrou na empresa, entrou na justiça, né, alegando isso, mas aquilo, me socorre aqui. Ou o contrário, né, às vezes um funcionário, né, olha, Júlio, preciso do seu apoio, né, eu trabalhei na empresa lá, XYZ, e ficava exposto lá a níveis altíssimos de ruído, não recebia equipamento de segurança, então gostaria de contratar você para me ajudar, né, a receber os meus direitos e tal. Então a gente, como assistente técnico, é considerado aí, às vezes o salvador da pátria, né, Thiago? É de confiança da parte. Então, quando a empresa te contrata ou o reclamante te contrata, é porque ele confia no seu trabalho. Então isso é muito bacana. Vocês conseguem assim observar, pessoal, que o profissional de segurança, né, para quem atua dentro da empresa, você precisa pedir as coisas, você precisa levar as coisas. Olha, vamos fazer aqui, olha, tem como liberar o pessoal para a gente fazer um treinamento, não sei o que lá, né? O assistente técnico, ele é diferente, é a empresa que vai até ele, é a empresa que pede, olha, eu quero o seu trabalho, ou o reclamante, eu quero o seu trabalho, né? Então, por isso, às vezes, muitos profissionais consideram, né, assim, uma área que realmente é valorizada, é bacana. Tem uma imagem melhor, né, Júlio? Isso, uma imagem melhor. Bom, chegando no último ponto, né, Tiagão, ponto 12, aí, o último item, investimento poupança, né, tem um pouco a ver com grana, né, a gente já falou um pouco sobre isso aí um pouquinho atrás, né, nos tópicos anteriores, né. No regime CLT, de novo, toda regra há exceções, e tomara que essa regra, esse item principalmente, né, tenham bastante exceções, mas geralmente não é isso que acontece, né. No regime CLT, os profissionais, né, as pessoas de forma geral, isso aqui não é só profissional de SST não, viu gente, isso aqui é Brasil, é um problema do Brasil, isso é um problema que o Brasil tem. A maioria das pessoas tem dificuldade em fazer uma reserva de emergência, tá? Infelizmente, as pessoas precisam fazer, melhorar nesse quesito de reserva de emergência, tá? Muitos, para isso, precisam ter muita disciplina, porque você tem uma grana guardada chamada reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É para quando a coisa ficar feia, você tem que ter uma grana ali separada para você conseguir sobreviver. Ah, você foi demitido do emprego, alguém na família, sei lá, faleceu, ficou doente, precisa de tratamentos médicos, etc, etc. É a reserva de emergência. Então, a reserva de emergência não é para comprar presente, não é para viajar, não é para nada, não é para trocar de carro, né? Poxa, aí não. O problema é que às vezes é tentador, né, Thiago? O cara tem uma reserva de emergência que está guardada no banco, precisou, né? Pô, rolou, alguns amigos chamaram para fazer uma viagem, vou catar um pouquinho daquela reserva de emergência. Né? Então, isso é uma emergência. Tem que ter cuidado com isso, então tem que ter muita disciplina, né? É uma área que eu gosto muito, essa questão de planejamento financeiro, você sabe, né, Thiago? Eu sou fascinado com essa área, né? E geralmente o assalariado, né, o profissional, o seletista, ele tem um pouco mais de dificuldade, né, de fazer as reservas de emergência. Às vezes o salário é a conta de pagar as contas quando paga, né? Mas mesmo que sobre uma grana ali, o profissional, né, as pessoas como um todo aqui, independentemente se é profissional de segurança ou não, as pessoas de modo geral, né, infelizmente é uma cultura do país, tem uma certa dificuldade em, olha, eu vou guardar isso aqui, eu vou investir essa grana, e isso aqui eu vou pagar as contas, eu vou, enfim, vou torrar, né? É uma das dificuldades que tem no regime CLT. Isso, a perícia ajuda nisso, né, o trabalho pericial. Por quê? Porque o perito, aquilo que eu falei no começo, né, ele não recebe na hora. Então, obrigatoriamente, ele já tem uma poupança forçada, né, Júlio? Ele rende até um pouco mais que a poupança. Né? Então, tem rendimentos ali até no dia que você recebe. Sim. Então, isso é bom. Tá? Já o assistente técnico, ele tem poupança forçada, né, Thiago? É a poupança forçada. Até que se mude, né, você vai receber no final do processo. Então, às vezes passa ali alguns meses, né, um ano, e você vai receber com juros e correção monetária. Existe o efeito bola de neve, que eu já expliquei também. Então, você vai fazendo uma perícia, faz outra, no final você está recebendo aquela primeira, e você está fazendo um trabalho e vai entrando mais dinheiro. Enfim, é uma bola de neve mesmo. E você tem a possibilidade de escala, né, quando você tem perícias coletivas. Então, aumenta o seu rendimento. É uma possibilidade de você ter esse investimento. Tá? Para o assistente técnico é a mesma coisa. Se você fizer uma perícia, ótimo. Se você fizer 2, 3 assistências técnicas, você já tem ali um ganho que às vezes você não estava esperando. Às vezes, do nada, liga um cliente e fala, olha, fui aqui receber uma intimação, preciso fazer minha defesa, o fulano de tal entrou na justiça comigo aqui, vamos trabalhar. Então, chegou o serviço. Então, você tá ali mais uma graninha que vai entrar para você e que você não estava esperando.
Enfim, existe uma possibilidade muito boa de você fazer, né, investimentos e poupanças atuando com assistência técnica e perícia. Sim. Certo, Júlio? Vamos para as perguntas, Thiagão? Vamos. Eu vou controlar aqui as perguntas do YouTube, LinkedIn, Facebook, Beleza. E você dá uma verificada no Instagram, tá bom? Beleza. Vamos lá. Um comentário aqui do Luiz Campos, né? Acredito e estou apostando no mercado do assistente técnico. Perfeito, Luiz. Cai para dentro. Pode ser que não... Desculpa aí, pessoal, a garganta aqui tá meio... Pode ser que no momento isso seja sua segunda fonte de renda e no futuro próximo se torne como sua principal fonte de renda, tá? Kleber Teixeira, vou me adiantar com a pergunta. Os honorários do assistente têm uma padronização, uma tabela a ser seguida? Kleber, nós fizemos uma aula exclusiva sobre esse assunto, tá? Tá lá no Clube da Perícia, mas eu vou te adiantar, é óbvio que eu vou te adiantar. Inclusive, você tá com acesso, você vai receber, né, o acesso ao Clube da Perícia, porque você é aluno dessa turma 4 e a gente colocou isso como bônus, tá? Então fica tranquilo que você vai ter esse acesso. Mas respondendo, o Kleber, nessa aula nós mencionamos sobre diversos pontos que você pode considerar, sua hora técnica, complexidade do trabalho, né? Quanto tempo que você vai dedicar, quanto tempo você vai precisar para estudar aquele processo, se a ação é individual, se é uma ação coletiva, tá? Então, isso varia muito também da região. Na região que nós estamos aqui, né, Uberaba, Uberlândia, Araxá, enfim, a média das assistências técnicas começam ali, o valor menor que eu já vi, na casa dos R$800, tá? E vai até R$3.000. Tá? Isso para ações individuais. Quando é ação coletiva, aí depende do número de substituídos, enfim, depende do número de reclamantes, tá bom? Isso. O Solução Treinamentos aqui. Infelizmente, atualmente tenho sofrido com peritos tendenciosos, sem querer generalizar. Qual a vantagem para o perito quando a reclamada tem um laudo desfavorável? Quando o reclamante tem um laudo... Deve ser reclamada mesmo, tem um laudo desfavorável. Porque geralmente, cara, assim, o perito faz a sua petição de honorários. Inclusive no curso, complementando a sua resposta anterior, Júlio, ele também vai ter uma aula explicando isso, né? Como fazer justificar os seus honorários, né? Então o perito pede lá R$3.000, certo? Ele acha que o seu laudo vale 3 mil. Caso o reclamante ganhe a ação, quem vai pagar é a reclamada. E o juiz determina, na grande maioria dos casos, né, às vezes, que se pague aquele valor que o perito pediu, tá? Caso for o contrário, não teve nenhum agente de liquidação de salubridade, periculosidade, ou seja, a reclamada ganhou, tá? Nessa questão da perícia. Quem vai pagar é o reclamante. O reclamante já alegou lá na sua inicial insuficiência financeira. Então, quem vai pagar é o tribunal, certo? É a justiça que vai te pagar. E aí o juiz vai arbitrar valores inferiores. Então, aquele perito que não tem, perdão da palavra, não tem caráter, né? Aquele perito que não segue a ética, tá? Ele vai tender para que o reclamante sempre ganhe, porque ele vai ter um ganho maior. Tá? Só que esse perito queima o filme. Esse perito queima o filme com seus colegas, seus pares, então, nossa, aquele cara na região, torce o olho, na região, cidade, na vara do trabalho, que vai começar a ter bons assistentes técnicos descendo o pau nele, vamos dizer assim, e ele vai acabar não tendo justificativo para os enquadramentos, vai acabar sendo excluído da vara do trabalho. Então ele acha que ganha um dinheiro, mas depois ele acaba perdendo. Tá? Então não é vantagem nenhuma ser tendencioso, o perito. É isso aí. O Irã comentou, sou CLT e já tenho 74 horas de banco reservado para atuar como assistente técnico. Olha aí, galera, tudo é estratégia, né? Tudo na nossa vida é estratégia. Tá aí, Irã, perfeitamente, vai conseguir atuar e vai continuar no regime CLT e vai continuar, e vai poder, né, iniciar a sua carreira aí como assistente técnico. Perfeito, parabéns, é isso aí. O Gabriel comentou aqui, ó, vale a pena ser perito, vale mais a pena fazer o curso desses caras. Obrigado aí grande Gabriel. pelo elogio. Aí, show de bola, além de um grande aluno aí, é um grande amigo, né, nós temos aqui na nossa região, e um grande profissional também, diga-se de passagem, que já esteve comigo lá no Domingão da Prevenção, fez uma live muito bacana sobre gamificação na segurança do trabalho, muito legal. Legal. José Luiz comentou que, Júlio Thiago, sendo assistente técnico da empresa e acompanhando a perícia, pode questionar o perito no momento em que ele esteja fazendo análise, ou deve deixar para questionar na petição? Zé Luiz, como eu mencionei agora há pouco, pode, tá? Você pode questionar, mas no momento que for concedida a palavra para você. Então, o perito, quando faz um trabalho correto, mas geralmente é assim, ele escuta o reclamante, ele escuta o advogado, a reclamada, enfim, ele escuta todo mundo, né?
A não ser que você pegue um perito igual eu peguei aí dias atrás, que não queria, né, me escutar muito não. Falou, aí, opa, doutor, eu tenho o direito de fazer as perguntas, os questionamentos, né? Eu quase pedi para fazer quesitos suplementares na hora da perícia, mas a gente conversou lá e tal, Controlou, né? e deu tudo certo. Mas tá, pode fazer sim no seu devido momento. O engenheiro Vitor de Deus, em 13 anos de SST, participei de 2 perícias. Sinto um pouco inseguro quanto à inexperiência em perícia, porém seguro quanto a SST. Normal, tá? Perícia não é algo que tem em todas as empresas, tá? E nem a todo momento. Então, geralmente quando você tem uma empresa que tem muitos funcionários, tem 3, 4, 5 mil funcionários, aí você tem um grande volume de perícia. Mas se você trabalha numa empresa que tem 150, 200 funcionários, às vezes você vai ter uma perícia por ano, cada 2 anos, né? Então, realmente, Vitor, você não vai ter muita experiência se você não for atuar, né, fora da sua empresa. Então, você controlando seu banco de horas e tudo mais, para você buscar clientes, tá, em escritórios de advocacia, né, ou parceiros em outras empresas, para que você tenha um volume maior de assistência. E aí, com o tempo, você vai ganhando sua segurança, tá? Fazendo os cursos, né, se capacitando, você vai adquirindo segurança também. Ok. Gabriel Pergunta colocou do aqui Kleber. Também. Tá. Opa, quer falar, Thiago? Pode falar. Falou, uma avaliação mal feita você pode causar um prejuízo à empresa. Ter a técnica e metodologia faz a diferença, com certeza. Claro. Se você fizer uma dosimetria de ruído errado, se você não se atentar para o que ele está dizendo ali nos gráficos, você gera um passivo enorme para a empresa. Sim. Bom, Kleber pergunta, não há concorrência de mercado por preço como assistente técnico, assim como ocorre na consultoria? Kleber, é um pouco diferente. Por que é diferente, tá? Na consultoria, às vezes, o pessoal vai fazer um orçamento de um PPRA, às vezes não é aquele profissional quem vai executar o PPRA. Às vezes o dono da empresa ali, ele passa o orçamento lá embaixo que ele terceiriza isso, né? Enfim, às vezes é o que a gente fala do mercado prostituído, né? Isso acontece também em projetos, às vezes, de combate a incêndio, enfim, quem atua nessa área aí sabe, né? Já na assistência técnica, é ele que tem que ir lá. É ele que mete a cara. Então, se ele der um preço muito abaixo do mercado, ele vai se ferrar, porque, assim, dá uma demanda. Ele precisa, né? Ele precisa se valorizar, tá? Então, de novo, mas não quer dizer que isso não aconteça na sua região. Né? É complicado a gente falar, né, Thiago? Sim. Na nossa região, geralmente são esses valores aí que eu te informei. Tem assistentes técnicos que recebem mais, porque já tem um nome na praça e tal, né? Isso é óbvio que conta, igual como qualquer consultoria aí, mas geralmente varia nessa casa de 800 a 3 mil reais. Varia aí, depende da complexidade, não é receita de bolo, tá? Aqui do Instagram terminaram as perguntas, Ju. Tá, vamos lá então. O Márcio Tavares colocou aqui, uma vez feito um curso para assistente técnico, como iniciar a carreira? Devemos oferecer o serviço ou precisa ter uma empresa de consultoria? É o que você citou agora há pouco, né, Thiago? Você respondeu uma pergunta semelhante, né? Isso, você pode buscar escritórios de advocacia para oferecer os seus trabalhos. Escritório de contabilidade. Escritório de contabilidade, pode buscar jurídicos de empresas, CESNT de empresas para poder oferecer essa demanda. Você pode fazer um estudo da região, né, onde que está tendo mais processos, né, quais empresas estão sofrendo mais com isso. Enfim, você tem várias estratégias. Não necessariamente você precisa ter uma empresa de consultoria. Agora, existem algumas empresas, quando você vai trabalhar para reclamadas, que ela exige nota fiscal. E aí é uma decisão sua, se você vai querer abrir uma empresa para emitir nota fiscal, se você vai querer emitir uma nota fiscal avulsa, tá? Exato. Fica a seu critério. Pensa o seguinte, cara, se a empresa exige nota fiscal, vai lá, né, dá seus pulos aí, corre atrás, enfim, existem meios para isso. Não é muito comum, tá, esse pedido de emissão de nota, né? Lembrando que no nosso curso existe um módulo específico que a gente fala sobre as estratégias para o assistente ser contratado, né, como assistente, e também as estratégias para o perito ser nomeado como perito. Sim. Pedro Castilho, grande Pedro, boa noite aos gigantes, Júlio Thiago. Como assistente técnico pode ser, como assistente técnico, por ser autônomo, devo pagar INSS e recolher FGTS? Como declaro os rendimentos das perícias para evitar problemas com o leão? Boa pergunta, né? Legal. Se você trabalha por conta, eu não tenho empresa, ninguém recolhe INSS para mim, ninguém recolhe FGTS. Eu recomendo que você faça lá o seu carnezinho, tá? Até para sua previdência, a sua aposentadoria. Qual é a vantagem? O judiciário, ele já desconta de você o INSS e já desconta o imposto de renda, tá? Se for, claro, a sua receita naquela situação for maior. Então, quanto ao INSS, quando nós estamos falando de justiça do trabalho,
já vai ter o devido recolhimento, só que ele vai recolher sobre aquele serviço prestado. Então, você fala, mas isso vai contar sobre o quê? Sobre, às vezes, um salário mínimo, um salário e meio. Então, eu sempre recomendo, né, que você tenha, se você tiver condições, é claro, de recolher um carnê, né, a parte para o INSS, faça isso, porque hoje em dia está tão difícil aposentar, né, e se você aposentar com salário mínimo daqui 30 anos, eu nem sei quanto que vai ser. Então, Lembra da reserva de emergência que eu citei, hein, gente? Isso, então é sempre bom. Comece a pensar também, além da reserva de emergência, começa a pensar na aposentadoria, não fica só contando com o governo, porque as coisas podem mudar e numa dessa a gente dança, né? Exato. E com relação à declaração do imposto de renda, todo ano a Justiça do Trabalho te encaminha o informe de rendimentos. Então, aquilo que ela te encaminhar, você vai declarar na sua declaração anual. Ronan comentou, Thiago, o SESMIT muitas das vezes não consegue fazer uma análise crítica do trabalho contratado, por isso a picaretagem às vezes no mercado. Exatamente. Isso, porque é aquilo que eu falei, né? Às vezes o cara, você vai lá e por falta de conhecimento mesmo, ele não está entendendo nem o que você está avaliando ali. Aí acontece mesmo dele não saber analisar, ele tem que acreditar na consultoria. Questionamento, comentário do José Lopes. As grandes corporações, geralmente multinacionais, têm seus equipamentos próprios de avaliação dos agentes químicos e físicos para fim de controle da saúde ocupacional, juntamente com os médicos. Sim, Zé, mas não é uma regra não, tá? Eu te falo que eu trabalhei numa multinacional já existia há 30 anos, 40 anos, só depois que eu cheguei lá que ela foi comprar os equipamentos, né, que eu pedi para comprar. E já trabalhei também em empresas que tinham os equipamentos, mas ninguém sabia mexer, né? Então, assim, às vezes tem isso. Mas, de fato, também isso acontece. Tem empresas que, né, às vezes têm os equipamentos e os funcionários é quem realizam as devidas avaliações e tá tudo certo, tá? Tiago, Eric pergunta, como vocês procedem quando a empresa reclamada informa que o reclamante não pode acessar as instalações, mesmo sendo intimada no processo? Peticionam e aguardam o despacho do juízo? Primeiro a gente vai entender o que está acontecendo, tá? Não é comum isso acontecer. Porque se o juiz determinou em ata para que ele vai ter acesso, ele pode fazer valer daquilo, não precisa nem esperar o perito, tá? O próprio reclamante, se o seu preposto, o advogado estiver junto dele, ele pode acionar a vara do trabalho e solicitar apoio, certo? Mas é bom conversar. Eu já fiz uma perícia uma vez em que o reclamante não entrou mesmo. Era uma situação até de pessoas físicas, era uma pessoa física contra outra, uma moça que trabalhava como, não lembro se era babá ou se era cozinheira, enfim, ela trabalhava dentro de uma residência. E fora do processo trabalhista, houve outras queixas, inclusive de roubo, né? Então era uma situação que não tinha clima mesmo de você colocar uma pessoa de frente à outra. Como é que você, não estou dizendo que estava certo ou errado, mas existe uma acusação de furto e ela não podia entrar naquela casa, tá? Então, é uma situação em que o que eu tive que fazer? Eu ouvi ela do lado de fora e depois eu fui conversar com a outra parte. E isso às vezes acontece, então o perito tem que ter esse jogo de cintura, né, para poder ir tocando as duas situações, às vezes conversa, né, às vezes faz a oitiva do lado de fora da empresa com quem quiser participar ali e depois você vai ver o posto de trabalho. Então, tem que tentar resolver de alguma forma. Perfeito. O portal Migratum Portal, até onde vai a prestação de serviços de um assistente técnico quando há um contrato pontual até findar aquele processo? Sim, eu não entendi a pergunta, não. Você entendeu, Thiago? Sim, até onde vai o trabalho do assistente técnico, eu entendi. Vai depender muito do que você conseguir fechar. Se você fechou só o trabalho mesmo da assistência técnica, ele vai até o encerramento do processo mesmo. Então você faz o apoio na inicial, ali, nas defesas, entendi. Faz os quesitos, acompanha a perícia, faz as impugnações, se necessário. Isso, e até ter o encerramento. Às vezes é para segunda instância, você tem que responder alguma coisa ali ainda. Tá? Agora, existe uma oportunidade para quem está sendo assistente técnico de pegar uma assessoria naquela empresa. E isso é muito bom, isso vale mais do que a perícia. Que a assistência técnica. Acontece com frequência, né, Tiagão? Diga-se de passagem. Né? Com certeza, porque é aquilo que a gente colocou lá em cima, Júlio, da imagem. Às vezes o técnico de segurança, o engenheiro de segurança da empresa está ali batendo todo dia para fazer uma adequação e ele não é ouvido. Não por culpa dele, é porque muitas empresas, muitos gestores têm a consciência, assim, aquela cabeça de que santo de casa não faz milagre. Aí ele contrata um consultor que vai falar a mesma coisa que o engenheiro dele, que o técnico de segurança dele está falando, e ele vai falar, nossa, é mesmo. Quem nunca? Vamos investir. Exato. Então, às vezes, você consegue pegar uma assessoria naquela empresa para adequação de um problema e você acaba ganhando 2, 3, 10 vezes mais do que na assistência técnica.